Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratos, e vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu tô falando um cenário diferente, né? Tô diretamente de Montevidéu, aqui no Uruguai. Então tô gravando aqui do quarto do Airbnb. E eu quero trabalhar alguns pontos com você aqui hoje nesse vídeo. Primeiro eu quero colocar minha visão sobre o que está acontecendo com o Brasil. Quais são os riscos e também as oportunidades que eu enxergo em relação aos investimentos. E por fim, o que eu estou fazendo aqui no Uruguai? Está relacionado com isso, né? Eu vim aqui buscar proteção e oportunidades, então eu vou falar tudo isso nesse vídeo. Bom, primeiro falando um pouco sobre a situação aí, né? Do que está ocorrendo no Brasil. Eu já fiz alguns vídeos recentemente, abrindo as contas, né? E basicamente o que está acontecendo no Brasil é que a gente nunca teve num cenário onde a deterioração, a destruição da economia, a destruição da liberdade de expressão, a destruição da liberdade econômica, a destruição de uma série de coisas aconteceu de forma tão acelerada. Infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil. Eu sou um cara que eu sempre vim aqui no YouTube, desde 2018, quando eu abri o canal aqui no YouTube, e eu sempre falei pra você assim, cara, o Brasil ele tá muito longe de virar uma Argentina, uma Venezuela, não tem por que a gente se preocupar com isso. Ainda a gente tá longe de virar uma Argentina, uma Venezuela, é muito fácil de a gente virar o jogo, ajustezinho aqui, ajustezinho ali, a gente já muda de rota e sai dessa zona de risco. Só que nunca a gente andou a passos tão largos para ter uma destruição da nossa economia rumo ao que aconteceu com a Argentina. Quem entende um pouco de economia aí, quem estuda um pouco, sabe que a Argentina ela estava quebrada, destruída, inflação totalmente descontrolada, dólar disparado, né? A moeda da Argentina totalmente desvalorizada, uma série de controles sendo imposto, controle de evasão de capital, olha só o que eu vou falar, controle de evasão de capital, não deixa tirar o capital aqui de dentro. Por quê? Porque quando as pessoas começam a perceber que a economia está quebrada, todo mundo quer tirar o dinheiro do país e levar para outro país, para tentar salvar o que sobrou. E aí isso quebra de vez né? Então, por exemplo, o argentino, quando a Argentina já estava quebrada, tentando tirar os seus recursos de dentro da Argentina para outro país, termina de quebrar a Argentina de vez. Então, os países começam a enfrentar, a colocar algumas imposições, né? Não, você não pode tirar, começa a dificultar, fecha o cerco. Todos os países que quebram as suas economias acontece isso. E, cara, quando a gente estuda o que a Argentina fez nos últimos 20 anos para chegar à situação que chegou, agora o Milei está conseguindo, né, restaurar a economia da Argentina. Mas quando a gente analisa tudo que aconteceu de errado na economia argentina para chegar onde chegou, a gente está fazendo praticamente a mesma coisa no Brasil. Gasta mais do que arrecada, cobra imposto ao ponto de a gente ultrapassar a curva de Laffer, que é o momento que você tem a máxima arrecadação de impostos, mas chega um momento que você arrecada tanto que você sufoca a economia, que aquilo começa a reduzir e diminui a cobrança, o resultado final, né, de arrecadação de impostos. Uma falta de confiança total por parte do mercado, fazendo com que ninguém mais queira emprestar dinheiro para o governo. Isso faz com que a nossa taxa de juros vá lá em cima. E veja bem, o governo, quando ele está gastando mais do que ele arrecada, ele tem que fazer dívida. Quem é que empresta dinheiro para o governo? As pessoas que estão investindo. Eu sou um investidor, eu invisto em um título do Tesouro, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Você investe em um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. Para a gente, nós que somos brasileiros, a chance de a gente levar um calote dessa dívida é mínima. Por quê? Porque o governo vai imprimindo mais dinheiro. Ele é o dono da impressora. Mas um gringo, ele pode levar o calote. O Brasil já deu o calote na dívida externa em 99, teve que chamar o FMI para ajudar. E se continuar do jeito que está, ele vai dar calote de novo na dívida externa. Então, o gringo ele tem medo de botar dinheiro no Brasil. Ele não empresta dinheiro para o governo. Ou seja, ele não investe em títulos do Tesouro. Como não investe, fica difícil
o governo tapar esse buraco, conseguir arrecadar, conseguir trazer dinheiro, porque ele está gastando mais do que ele arrecada de impostos. Então ele precisa se endividar. Mas vai se endividar com quem se ninguém mais quer emprestar dinheiro para o Brasil? Só com o investidor residente. Porque o estrangeiro não quer mais botar dinheiro dentro do Brasil. E como ninguém quer, e o governo precisa, porque ele não consegue controlar os gastos, tá gastando assim à vontade, só passa o cartão, vai passando aí, amanhã a gente resolve. Então ele tem que pagar muito caro por essa dívida, ele tem que pagar uma taxa de juros muito mais alta. E aí a taxa de juros está subindo. Só que a taxa de juros que ele tem que pagar, uma taxa de juros alta, para ele poder... Deixa eu arrumar o volume aqui que está estourando. A taxa de juros muito alta que ele tem que pagar para captar novas dívidas, ele também acaba levando essa taxa de juros para a dívida que já existe. E aí vai ficando cada vez mais difícil de o Brasil conseguir fechar as contas. Eu fiz um vídeo recentemente, deixa um card aqui, que eu mostrei que mais de 10% do que o Brasil arrecada de impostos vai para pagar juros da dívida, só os juros da dívida que ele tem. E isso está aumentando, está indo para 12, para 13, daqui a pouco chega em 20, aí cara, todo o esforço que estão fazendo para arrecadar mais, porque eles não conseguem cortar gasto, eles só querem arrecadar, e a conta nunca fecha. Todo esse esforço está indo somente para compensar o aumento da taxa de juros, por isso que Lula fica dizendo que a taxa de juros é um absurdo. Claro, ele quer que baixe, porque ele não está dando conta de pagar esses juros. Então, o Brasil, agora teve o lance do Pix aí, né? Mais um controle. Infelizmente, assim, o Brasil ele está indo para trás. Essa é a verdade. O país que tem tudo para dar certo, está indo para trás. Mas é aquela história. Por que isso acontece, né? Porque botaram um bando de incompetentes lá dentro, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu foco naquilo que eu tenho controle. Tem o WhatsApp do Lula aí? Alguém o WhatsApp do Haddad para me passar? Não tem, né? Então não tenho como fazer nada. Eu posso me tornar um daqueles ativistas, né? Que vou lá, começo a mostrar para as pessoas o que está acontecendo tal, no Brasil e tento conscientizar as pessoas. Não é o que eu quero para mim. Não gosto disso, não sou especialista nesse assunto. Sou economista, sou especialista em investimentos, sou consultor de investimentos, né? Toda semana atendo clientes aí na minha consultoria, habilitado na CVM número 2816. Tem uma comunidade aqui, ó, onde eu instruo as pessoas para investir com qualidade. Entra aí na minha comunidade que eu vou te orientar a investir melhor. Então, esse é o meu trabalho. E eu, como economista, como investidor, o que eu faço? Eu foco no que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Onde eu coloco meu dinheiro? Ainda eu tenho esse controle. Então, você tem que entender o seguinte. Todo país, toda economia, todo investimento que você faz, sempre vai existir um risco. Não existe investimento sem risco. E quanto maior é o risco, maior é o retorno que ele oferece. O que é risco? É chance de dar errado. Então, se eu tenho um país com risco baixo, eu vou ganhar ali 10% ao ano. Chance de dar errado pequena. Se eu tenho um país mais arriscado, fica mais fácil eu ganhar ali 15% ao ano nesse país. Só que a chance de dar errado aumenta. Se eu tenho um país muito mais arriscado, fica fácil eu ganhar 20% ao ano ali. Mas as chances de darem errado aumentam muito mais. O que está acontecendo com o Brasil hoje? As chances de darem errado têm aumentado. E quando eu falo dar errado, não é que o Brasil vai deixar de existir, vai quebrar. Não, as economias quebram, vão lá no buraco, depois voltam. Só que o problema é que várias empresas quebram com isso. Então, se antes nós tínhamos 100 ações boas para investir no Brasil, hoje tem 30. E daqui a pouco vai ter só 20. Vai ficando muito mais arriscado. Empresas que eram boas em um cenário mais tranquilo, elas não aguentam o tranco nesse cenário desafiador que está sendo criado no Brasil. Então fica mais difícil você fazer lá a seleção de boas ações. Ações, fundos imobiliários, renda fixa. Não pense que renda fixa é a coisa mais segura do mundo. Não, porque renda fixa é dívida. Toda dívida tem alguém para receber de juro de um lado e alguém para pagar do outro. Se alguém não paga, vai dar calote e vai estourar essa dívida. Você não vai receber o dinheiro do investimento em renda fixa. Tá? Então, esse cenário todo que está se criando no Brasil tem aberto um monte de oportunidades de investimento. Fundos imobiliários, por exemplo, eu tenho falado o tempo todo. Cara, muita oportunidade boa em fundo imobiliário. Só que quanto maior a oportunidade, mais arriscado fica. Então,
eu não tiro meu dinheiro do Brasil, mas eu vou pesando. Houve um tempo lá atrás que eu já tive 90% da minha carteira no Brasil. O risco foi aumentando, eu diminuí a minha carteira do Brasil para 70%, 30% no exterior. Hoje eu já estou indo para 60% Brasil, 40% exterior. No cenário atual, eu já estou querendo ajustar meio a meio, e se a coisa continuar do jeito que está indo, cada vez mais para o buraco, daqui a pouco eu vou estar com maior peso no exterior. Então veja, por que hoje eu ainda estou num cenário meio a meio? Porque eu tenho muita oportunidade dentro do Brasil. Eu tenho muita chance de ganhar dinheiro e bastante dinheiro no Brasil. Só que está arriscado, então eu não posso colocar todos os meus recursos, todo o meu patrimônio dentro do Brasil. Eu dolarizo. Os argentinos de sucesso, né, os caras que tinham dinheiro, que eram investidores inteligentes, que analisaram o que podia acontecer, o que eles fizeram quando a Argentina estava indo para o buraco lá atrás, né, antes de quebrar, chegar na situação que chegou, antes de quebrar? O que eles fizeram? Dolarizaram a carteira, investiram no exterior, abriram contas em outros países, como aqui no Uruguai, onde eu estou. Vários argentinos abriram contas no Uruguai para poder ter contas em dólar aqui. Compraram imóveis no Uruguai, abriram empresas em outros países. Tudo isso, eles foram tirando o vínculo deles único exclusivamente com a Argentina. Então, você pode até morar no país que está quebrando, mas se você tem os seus recursos fora, os seus investimentos fora, você consegue se manter protegido. E foi isso que os caras fizeram, os inteligentes. Quem não se programou, quem não fez isso, ficou com todo aquele patrimônio acumulado, de repente pessoas que já tinham liberdade financeira, já tinham conquistado, né, trabalhado a vida inteira para conquistar suas aposentadorias, ficaram com tudo preso dentro da Argentina, desvalorizando, até de repente estão numa condição mais ou menos, mas muito pior do que poderiam estar se tivessem dolarizado a carteira, se tivessem pensado nisso. Então, eu aproveito as oportunidades do Brasil, mas eu dolarizo a minha carteira também. Hoje a gente tem várias formas de dolarizar, né? Tem as contas de investimento no exterior que você abre direto do Brasil e tal. Mas o que eu estou fazendo no Uruguai? Gente, eu estou numa situação patrimonial que eu lutei, trabalhei muito, eu, minha esposa, para a gente conquistar o patrimônio que conquistou. Investimos com qualidade, a gente tem uma renda passiva que a gente pode se aposentar hoje do nosso patrimônio. Não posso deixar isso correndo risco. Então eu tenho que pensar muito hoje na minha proteção. O investidor tem várias fases. Ele tem a fase de acumulação primeiro, que ele não precisa nem pensar muito em proteção, corre mais risco, vai pro pau. Você tem que acumular patrimônio e fazer crescer. À medida que esse patrimônio vai crescendo, a idade vai passando, o patrimônio vai ficando formado, você vai diminuindo o risco aqui, ó, e vai aumentando a proteção. Porque você tem que cuidar do que você já conquistou. Eu hoje estou muito mais pro lado de cá, muito mais pro lado de cuidar, de proteger e gerar renda ali com o que eu já conquistei. Uma das formas é dolarizando. Outra forma é investindo em ativos reais. Por isso que eu não gosto muito de renda fixa. As pessoas falam, eu invisto na renda fixa no Brasil. Eu não invisto, porque eu tenho medo de renda fixa. Eu confio na renda variável. Por quê? Porque eu invisto em empresas de qualidade. Então, tem poucas empresas de qualidade no Brasil, mas tem. Eu boto dinheiro nessas ações. Eu invisto em fundos imobiliários, porque imóveis são das poucas coisas que vão superar a crise. Mas em situações generalizadas, como o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, e, mais uma vez, né, isso que está acontecendo na Venezuela, mas o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil está passando pano para o que está acontecendo na Venezuela. Mais uma vez, né, a ditadura permanece, se mantém lá, e o que o nosso presidente faz? Faz de conta que não é com ele, né? Faz de conta que não é com ele por quê? Porque ele é amigo do cara lá, né? Ele é amigo. Então ele tem que ficar na dele, né? E não pode falar mal do amigo, né? Mas também não vai defender, porque vai ficar feio pra ele, então tô neutrinho aqui. Mas se tá neutro, tá apoiando o que tá acontecendo lá. E gosta da ideia e pode levar o Brasil para essa situação também um dia. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me proteger, né? Então, lá na Venezuela, nem imóvel, os caras não é mais deles, né? Porque os caras estão tendo que abandonar a Venezuela, deixar para trás imóvel. Ninguém é dono de mais porra nenhuma lá. Virou caos generalizado. Por causa de um filho da puta que tá acabando com a vida das pessoas. E por aqui?
Se você for estudar um pouco, você vai ver que a gente está caminhando a passos largos para situações como essa, dos nossos vizinhos. Então ainda é tempo de fazer alguma coisa, aí a gente faz. Então eu invisto em imóveis porque é a última coisa da merda, vamos dizer assim. Mas eu não vou colocar todo o meu dinheiro nisso. Não sou louco. Coloco para ter oportunidade como uma diversificação. Ações, mesma coisa. Tem ações de muita qualidade. Mas se tudo der errado, nenhuma ação resiste. Então, tem que diversificar. E aí eu levo também para fora, no exterior. Quando a gente dolariza a nossa carteira, uma forma de você fazer isso é como um brasileiro, né? Um brasileiro abre uma conta numa corretora do exterior, envia dinheiro para o exterior, investe no exterior. Pronto. Você tem dinheiro no exterior, você está protegido de certa forma, mas ainda assim você é um brasileiro investido no exterior. O que eu estou fazendo aqui no Uruguai? Eu estou tirando a minha documentação uruguaia, a minha residência legal uruguaia. Então eu, minha esposa, meus filhos, todo mundo vai ser residente uruguai. E com isso, a gente consegue investir no Uruguai e no mundo como um uruguaio. Então, a minha documentação uruguaia, que eu estou aqui, o pessoal que está me ajudando aqui, eu contratei uma assessoria, o pessoal da Bem-vindo Uruguai, vou até deixar o Instagram deles aqui. E na segunda-feira, nós vamos lá fazer na segunda-feira, vamos fazer o nosso processo. Agora tem que ver se é segunda ou terça. Hoje, dia 11, sábado, domingo, é na terça-feira. Isso, na terça-feira. Na terça-feira, eu vou mostrar nos stories no Instagram ali, vou lá com o pessoal lá. O Caio vai dar toda uma assistência pra gente lá do Bem-vindo Uruguai, ele que tá fazendo toda a burocracia pra gente aí da documentação uruguaia. Com a documentação uruguaia em mãos, eu consigo abrir conta corrente aqui no Uruguai, eu consigo comprar imóvel aqui no Uruguai, eu consigo alugar casa aqui no Uruguai, eu consigo abrir uma empresa aqui no Uruguai, e eu consigo abrir uma conta de investimento no exterior, por exemplo. Tem a Interactive Brokers lá, tem a Test Trade, né, que são corretoras de investimentos nos Estados Unidos. Mas eu consigo abrir uma conta nessa corretora como um uruguaio. Então veja que o meu vínculo com o Brasil ele vai se desligando, entendeu? Não é que eu quero me desvincular do Brasil, mas eu não quero estar somente vinculado ao Brasil. Eu quero ter alternativas. Eu sou sincero em dizer para você que eu moro num lugar muito bom no Brasil, né? Santa Catarina, moro numa casa maravilhosa, num sítio muito bom. A gente tem muita qualidade de vida no Brasil. Não vou dizer que não. E cara, pelo pouco que eu já viajei por esse mundo e tenho viajado e conversado com pessoas que viajam, é quase que unânime a resposta. O Brasil é um dos melhores países do mundo para se viver. Questão das pessoas, clima, alimentação, tudo, cara. País bonito, praias maravilhosas. A gente tem muita coisa boa no Brasil, muita. E eu amo viver no Brasil, nunca quero ir embora do Brasil. Só que nem só de amor vive o homem, né? Eu não vou ficar vivendo só porque eu gosto muito do Brasil, ficar passivo no Brasil, ficar dependendo do que os políticos aí estão fazendo com o nosso país. Não vou ficar dependendo só disso. Eu tenho que ter uma carta na manga aqui, ó, um plano B. E é isso que eu tenho buscado. Então o que eu começo aqui, que eu posso até fazer mais vídeo explicando essas coisas para vocês, o que eu estou fazendo aqui para vocês pensarem. E sempre o que eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês, para que vocês vão adquirindo esse conhecimento e vão pensando nisso, amadurecendo a ideia. O que eu estou fazendo aqui é plano B. Então, eu, como tendo uma residência uruguaia, tendo conta corrente no Uruguai, tendo conta nos Estados Unidos como um uruguaio, eu tenho todas as condições, eu terei, para viver no Uruguai, como uruguaio. Então, eu quero ficar até o final da minha vida no Brasil. Posso até mudar de ideia, mas hoje esses são os planos meus e da minha família. Só que se as condições políticas não permitirem a gente viver até o final da vida no Brasil, eu pulo fora. Por quê? Porque tem o plano B. Agora, o plano B ele é muito difícil de ser feito quando a bomba já estourou. Ele é fácil de ser feito agora. Tá até falando com o Caio, cara. Nunca teve tanto brasileiro solicitando residência uruguaia quanto a gente está tendo agora. E
Então é isso. É mais um... O que eu estou fazendo? O que eu coloquei aqui para vocês nesse vídeo, né? O Brasil está complicado. É um país que tem tudo para dar certo. A gente tem muita oportunidade boa de investimento. Mas está complicado. A situação política que está acontecendo no Brasil hoje. A gente tem que se proteger. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Tem que ganhar dinheiro com isso. Tem que investir com qualidade. Não sabe onde colocar seu dinheiro, como se proteger? Vem para a comunidade. Toda segunda-feira eu entro ao vivo com os membros. Eles conhecem a minha carteira de investimentos. Eu falo onde que eu estou investindo. Vem para a comunidade que eu te oriento, te direciono, te ajudo com isso aí. Não fica sozinho, não tem porquê. Você paga R$40 por mês para eu te dizer como você vai se proteger, onde que você vai colocar seu dinheiro. Então a gente tem que se proteger, tem que aproveitar as oportunidades no Brasil. Só que a gente tem que procurar o plano B. Eu achei um caminho, né? Um caminho que vai me trazer alguma segurança. Tem um amigo, por exemplo, que ele tem nacionalidade italiana. Daí ele falou, pô, tu tá indo pra lá, será que eu faço também? Eu falei, cara, tu já tem nacionalidade italiana, então tenha vínculo lá, né? Abre conta lá, abre conta nos Estados Unidos como um italiano, né? Então cria a sua vida de um italiano. Não fica só preso ao Brasil. Assim como eu não consigo nacionalidade por parentesco, né? Por avô, pai, mãe e tal, não consigo. Então a gente tem que lidar com o que a gente tem na mão naquele momento. Para mim, o caminho mais fácil no primeiro momento foi começar essa diversificação via Uruguai. Que, por sinal, é um país que a gente gosta muito, né? Porque eu gosto muito do interior, sítio, campo, churrasco. E os caras que para mim são referência em churrasco, né? Então, tô aqui comendo uma parrillada muito boa, muito rica, uma parrillada muito rica. E os caras manjam muito de carne que é diferenciada. Então, assim, é importante isso também, né? Que você tenha essa relação. Então é isso. Sempre estou aqui para ajudar vocês a tomar boas decisões de investimento, gerar renda passiva aí com qualidade, mas nunca se esquecer de proteger tudo aquilo que você está conquistando. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Todas as formas que eu posso te ajudar, link na descrição e entra para a comunidade. Te espero lá para as nossas lives de segunda. Até o próximo vídeo, galera.